A história dos CTGs começa lá no CTG 35, né, em Porto Alegre, com o Glaucio Saraivas, com o Paixão Cortes, com o Barbosa Lessa, né, eles que fizeram esse resgate histórico do Rio Grande do Sul e fundaram o primeiro CTG do Brasil, né. Claro, foi estudado as danças, a história do gaúcho, de onde surgiu o gaúcho, por que da bombacha, por que do uso do lenço, né. E hoje temos aí mais de 100 CTGs espalhados pelo Brasil inteiro, formando os 8 MTGs presentes no Brasil. Você me contava que esteve com Paixão Cortes. Sim, eu tive o privilégio de fazer vários cursos com ele, e inclusive eu aqui em Pato Branco, quando ele veio ministrar um curso aqui, eu tive o privilégio, a honra, né, de poder dançar com ele nesse curso, ministrar o curso juntamente com ele. Você poder vivenciar a dança ao lado dele, que foi lá, pesquisou, viveu a essência, né, da dança, tá ali explicando o porquê daquele movimento, é só a partir daí que eu consegui entender o porquê de um pezinho, de um maçanico, de uma rancheira, porque ele trazia a essência da dança, então você acabava dançando por prazer. Eu frequentava muito uma hípica que tinha ali em frente à UTF-PR. E ali foi aonde nós tivemos a primeira reunião, assim, já convocando, assim, né, o pessoal, os amigos mais chegados, para a elaboração dos estatutos, ou seja, nesse dia, ou nesse tempo, então foi feita a primeira ata. E eu, por sorte, fui designado, não sei por quem, ali, de repente, o mais líder aí que teve na época, o seu Pinta, né, o Dair Camagnoli, que indicou, amor, você elabora a ata aí, tem um livro, um caderno aí. E, então, eu tive, né, essa alegria de ter sido, depois do primeiro secretário, como é que se chama, a elaborar a primeira ata do Carreteando a Saudade. Isso em 1973, 72, 73, por aí. Eu cheguei aqui em 75. Estava começando o CTG? Estava começando. Agora tinha o Pinta, que era o patrão do CTG, o Álvaro Antonioli na tesouraria, Júlio Daniele, já existia. Aí nós programamos a primeira cavalgada do Carreteando, aí foi eu que programei. E as danças, o ambiente, que é um ambiente familiar, um ambiente que dá para você frequentar, inclusive onde meus pais confiavam de me deixar eu ir num baile, porque imagine uma moça com 17 anos, 18 aí, sair com o namorado e ir num baile. Casei em seguida, né? E daí veio as filhas, a gente levou então para o CTG, onde uma delas debutou. Foi um período muito bom que a gente viveu com as nossas filhas, com os amigos, dentro do tradicionalismo, dentro do Carreteando a Saudade. E por que o senhor entrou no CTG? Os costumes do Rio Grande do Sul, o que tinha de bom lá, honestidade, sinceridade, companheirismo, as amizades nossas do CTG até hoje, depois de 40, 50 anos, enquanto os amigos, mesma coisa sempre. Eu achei que para criar os filhos, o CTG ia nos ajudar bastante. E ajudou, sim, senhor. Os CTGs, eles educam também, porque eles têm o que fazer, tem aquele compromisso, horário de ensaios, eles vão para a escola, depois eles tinham os CTGs, as invernadas artísticas, eles viajavam muito para competir, então não tinham tempo de ficar sem fazer nada, né? Eu sou nascido no Rio Grande do Sul, né? Vim de lá com 3 aninhos, né? Então a gente já tinha um pouco da história da bombacha em casa, né? Mas eu vim a frequentar o CTG já casado, já levando minhas filhas para dançar em invernada. Já estou na segunda gestão, né? A minha segunda passagem pela patronagem. O CTG hoje ele tem 8 invernadas, né? Que são as invernadas tradicionais, de danças tradicionais, e mais o pessoal das individual, né? E mais ainda a parte campeira aí, que é os campeiros, que a gente tem a sede lá em cima no trevo que a gente chamava Trevo da Catane, né? Saída para Vitorino, onde a gente tem lá mais de 40 cavalos, onde tem
um pessoal que lá está representando o CTG. Uma ideia, né, copiada do Rio Grande do Sul, né, Santa Cruz do Sul, que a gente já fez 4 vezes, né? Uma forma da gente inserir o pessoal da PAI, né? Mostrar que eles têm talvez muito mais capacidade que a gente, né? Não é cobrado nada das participantes, os peão que dançam com elas são peão que frequentam na PAI. A gente, claro, com a ajuda da sociedade, né? A gente consegue fazer um dia de princesa para elas. Olha aí, pega essa aí, ó. O bailongo, que é um baile à moda antiga, né? Que é um pouco diferenciado dos bailes tradicionais aí, né? É um baile que a gente serve a boia, como a gente fala, né? Na mesa, né? É um baile que ele transcorre de uma maneira diferente, porque lá numa altura do baile tem uma parada pro grito do Sapucai, né? Onde é julgado pelos que frequentam, que estão no baile, o pessoal participa e é escolhido pelo público, né? Eu era estudante ainda em Passo Fundo, não tinha me formado ainda, e surgiu a ideia de montar um CTG ou um grupo de amigos para a gente cultuar a tradição, né? Então foi criado em 1987, fundado, e o nosso padrinho foi o Sidney Mendes Araújo, que era o patrão do MTG do Paraná. O Tarca começou, na verdade, na ervateira do Buzete, lá no bairro Bonato, lá para baixo, lá. As nossas primeiras reuniões começou lá. Como todo CTG, né, ele inicia com um grupo de amigos que tem uma vontade de laçar. Normalmente começa pela campeira, né, são poucos os CTGs que não começaram pela campeira. E eles fundaram inicialmente o Tiro de Laço Tarca Nativista, né, isso em 87. O CTG só foi ter invernados em 1999, que daí a artística predominou um pouco mais. Eu entrei no CTG porque a minha filha ia debutar e daí o Evandro Rivas era o patrão e ele começou como uma forma de brincadeira, você vai ser o próximo patrão e vai ser o próximo patrão, e isso ficou e a gente acabou assumindo 2 patronagens, uma no começo, na construção, quando a gente pegou de uma altura em diante, e a outra já estava pronto, já todo o pessoal se envolveu, um pouco de cada um, e daí veio a segunda patronagem. Aí a gente se envolveu mais com a parte artística, cultural e a campeira. As minhas filhas mais velhas eram criancinha pequena, e o meu irmão, na época, ele era solteiro, ele morava lá em casa e ele vinha, trazia minhas meninas aqui, eram pequenininhas. Aí eu comecei a participar aqui, elas se criaram aqui dentro do CTG. Fui patrão de outubro de 99 até outubro de 2002. E agora já estou no 4º ano seguido. Eu faço parte do Tarca desde o início, com o Ivandro ainda, que era patrão. Uma das coisas que eu destaco bastante, a gente sediou o primeiro FENARTE em 2005, que é o nosso nacional, né? Foi feito lá no parque, né? Foi recebido pessoas do Brasil inteiro. Eu mais assistido que trabalhei naquele ano, foi maravilhoso. Teve um ano que eu destaco muito, que marcou bastante para mim, foi o ano de 2008, que o CTG ficou classificado, ganhou primeiro lugar com todas as invernadas, mirim, juvenil, adulto e veterano. Esse prato surgiu lá, foi lá no começo do CTG. Então você sabe que tudo tudo é difícil, conseguir dinheiro e coisa. O pessoal começaram, vamos inventar um prato aí. O arroz de galpão, na verdade, já existia. Inclusive tinha uma marca de arroz que vinha com a receita no pacote. E o pessoal daqui, eles começaram a inventar e saiu o arroz. E graças a Deus isso aí é que está segurando nós. O CTG dá cursos de dança, faz os bailes, então acaba que o pessoal vai nesse outro clube,
estimulado pela tradição. Eu vejo muitos pais buscando a entidade, tanto Tarca quanto Carreteando, porque entende que é o melhor local para ter seu filho. Eles estão aprendendo se portar, estão aprendendo como oratória, porque eles fazem declamação, eles fazem canto, eles fazem várias atividades. Muitos tradicionalistas já estão com uma certa idade, né? Como a gente diz, não ficam para semente. Então, a voz de um jovem dentro do CTG, tanto dentro, no nosso exemplo, dentro do Carreteando e como do Tarca Nativista, é muito importante, porque nós seremos as futuras lideranças. A Rede Selinalta de Comunicação promove há décadas já eventos tradicionalistas com participação do público regional. E os CTGs da cidade, em parcerias com a Rede Selinalta, o CTG Tarca Nativista, o CTG Carreteando a Saudade, então, esse público que participa do dia a dia nas invernadas artística, campeira, esse público, ele permanentemente também está nos nossos veículos de comunicação. Os CTGs, eles atuam em uma sociedade e dentro das famílias, tendo as famílias para dentro daquele espaço e dela para o espaço social. E isso é muito grande. É como voltar lá na época de séculos atrás, onde dizia-se, eu preciso de uma aldeia para educar um ser humano. E o CTG tem isso, eles são uma aldeia cultural e familiar. Então, esses costumes, esses valores impregnam na cultura e na nossa cidade, no município de Pato Branco também. Há uma presença muito marcante na nossa cidade, né? Ele influencia em vários setores, que vai desde a gastronomia até nos costumes do dia a dia, né? Como as rodas de conversa no final da tarde, tomar o seu chimarrão, né? A gente tem o churrasco, que a gente vê popularmente por aí. Se você for em outro país, as pessoas sabem do nosso chimarrão. Esses costumes que tem, eles passam fronteiras. Então, e quem é responsável por isso? Os CTGs. Então, eles cumprem a sua função social e cultural. Os CTGs, por exemplo, num desfile cívico de 7 de setembro, estão ali com suas invernadas desfilando. Numa semana farroupilha, estão promovendo lá uma missa crioula, uma missa campeira. Estão promovendo ali momentos de oração, de congraçamento. Então, sim, formam a identidade de um povo. Você consegue reconhecer hoje uma pessoa que faz parte do CTG dentro da comunidade. É aquela pessoa carismática, aquela pessoa que está ali para te acolher e, de certa forma, ela se destaca entre os outros, né? A gente vê que quem frequenta e faz as atividades do CTG tem uma postura diferente, o trato com as pessoas. Eu acho que os CTGs aqui na nossa região fazem esse papel de guardião da cultura gaúcha, né? Preservam esse tesouro que é uma cultura do nosso país, em especial do sul do Brasil. O CTG hoje, no município e em qualquer outra cidade, ele é o fiel da balança, porque nós ainda conseguimos trazer muitos jovens para dentro do CTG e cultuar a tradição. Essa turma das crianças que faziam parte das invernadas, eles são amigos até hoje. Qualquer coisa que precisa, um liga para o outro, eles sim fazem os encontros e permanecem unidos. O pai vai dançar onde com a filha? Com os irmãos dançarem junto. Só que a gente estranha. No Carreteando a Saudade, ou no CTG, com o Tarca Nativista também, mesma coisa. Reúne a família e pai e filhos todos juntos no mesmo divertimento. Muito respeito e com muito carinho, né, entre as pessoas, as famílias, filhos, tudo, né? São amigos para sempre. Isso aí é uma amizade eterna. Um ambiente muito familiar e marcou muito a história, não só minha, mas acredito que de vários amigos, porque a gente manteve essa amizade, a gente mantém ainda esses amigos até hoje, né? Respeito, desde a dança, do modo de se postar dentro da sala, de você ter respeito com o próximo, principalmente com o senhor idoso, com uma senhora idosa, o cara que anda bem pilchado, o gaúcho, aprenda, né? Ter respeito com ele. Você está sempre junto com os filhos, junto com os amigos. Ah, vamos no rodeio lá, o pai, a mãe, os filhos, sempre juntos, né? Nós não podemos deixar morrer a tradição, né? Temos que ir incentivando os mais jovens, as crianças, para que eles continuem, né?